quero convidar você a abrir comigo em João, capítulo 14, versículo 27. João 14, 27. Eu quero dar um oi especial para você também, que está nos acompanhando aqui por esse canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida e que você também receba em nome de Jesus. João 14, 27 diz aqui: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Vou repetir o começo aqui: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Esta palavra paz no original aqui, ela melhor traduzida, ela fala de shalom. E ela tem uma amplitude muito maior do que uma vida tranquila. Quando nós falamos em paz, nós aqui no Brasil, no nosso idioma, nós pensamos muito num estado de tranquilidade, de que está tudo bem, de que está tudo certo. Isso está correto, isso está correto. Porém, a palavra shalom, ela tem uma noção mais ampla. Ela tem uma noção muito grande de ausência de conflitos, de tumultos, de um estado, de uma vida toda convergente para alegria. Alegria. Então nós podemos dizer que este texto ele está ligado a uma vida de serenidade, de tranquilidade e de plenas condições para sermos um povo feliz, para contarmos com a graça e o favor de Deus em cada área das nossas vidas. Quem crê nisso? Que Deus está conosco todos os dias, em cada área, em cada momento, em cada movimento da nossa vida, amém? É disso que esse texto está falando. Então eu convido vocês a abrirmos em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Porque se o Senhor Jesus nos disse que Ele deixa para nós uma vida de paz, uma vida de shalom, uma vida com todas as condições para sermos felizes, para sermos abençoados, então nós precisamos entender mais a fundo o que Ele quis dizer com isso. Com isso. Gente, se tem um povo, se tem alguém nessa terra com motivos para ser feliz, somos nós, que temos a paz do Senhor. Amém? Que temos esperança de vida eterna. A nossa vida não termina quando nós fecharmos os olhos pela última vez. Nós temos algo maior, algo melhor, que já começou aqui, mas que se estenderá por toda a eternidade. E isso deve fazer de nós um povo que vive uma vida como quem realmente é feliz. Quantas pessoas felizes nesses dias de final de ano você encontrou, mas que tinha uma felicidade apenas momentânea, apenas pontual? Alguém porque recebeu o 13º e estava extremamente feliz. É bom chegar ao 13º, não é? Mas é uma paz que passa, é uma alegria que passa. Alguém que talvez bebeu demais. Você já viu aquele bêbado que fica feliz demais quando bebe muito? Depois fica chato e violento às vezes, né? Mas às vezes na hora o cara fica até feliz um tanto ali. Porque ele tem uma dose de alegria pontual. Alguém porque fez uma grande viagem, não tem problema nenhum, eu mesmo pude sair com a minha família um pouco também.
e isso é uma bênção, não tem problema nenhum. Mas aqui, Jesus está falando de uma paz, de uma vida, de um ano feliz de verdade. Eu não quero de forma alguma que esta mensagem soe como uma mensagem de teologia da prosperidade. E é importante que você tenha muita clareza que nós somos contra isso. Nós combatemos, segundo a Bíblia, com veemência isso. Nós repugnamos isso. Mas é importante termos clareza também do favor e da graça de Deus que é derramada sobre nós e que nos dá sim condição de vivermos uma vida muito feliz, muito abençoada. Quantos querem não a paz que o mundo dá, não a alegria que o mundo dá, mas uma alegria verdadeira no Senhor? Amém? 2026, 2027, 2030, 2050, todos os dias. E aqui em Mateus capítulo 5, Jesus nos deixa um mapa. Jesus nos deixa claramente um caminho para uma vida que vale ser vivida. Mateus 5, versículo 1 em diante, diz assim: ao ver as multidões, subiu Jesus ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele passou a ensiná-los. Olha o que Jesus ensinou aos discípulos. E olha o que Jesus ensina a mim e a você neste momento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aqui Jesus abre um dos grandes momentos de ensino, um momento esplendoroso do seu ministério. Aqui ele está sentado no famoso Sermão do Monte, e ele abre esta fala magistral, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E como nós vimos aqui, ele segue com uma série de bem-aventuranças. E o que é ser bem-aventurado? O que é então esse povo que ele diz aqui que se viverem, se praticarem, se viverem assim serão felizes? Porque bem-aventurado quer dizer isso. Você que está anotando, anote aí. Ser bem-aventurado quer dizer feliz. E esta é a tradução mais comum de bem-aventurança. Porém, no original da palavra, esta palavra ela é ainda mais ampla, ela é ainda mais profunda. E ser bem-aventurado quer dizer receber o favor de Deus. Uau! Então eu não apenas sou feliz porque sou feliz,
Ele está nos ensinando aqui um caminho de bênçãos e alegrias, porque existe um favor do céu sobre nós. Lá no trabalho, existe um favor de Deus para os filhos de Deus. Lá em casa, numa situação necessária, existe um favor de Deus. Lá no trânsito, quando você estiver dirigindo, existe um favor de Deus. Quando você recebeu uma notícia talvez não tão boa, ainda assim existe um favor de Deus. Porque para os filhos de Deus, a palavra é: benditos sois, bem-aventurados. Bem-aventurança também quer dizer receber a aprovação de Deus. Ah, querido, quem é pai e mãe vai me entender com mais facilidade. Mas sabe quando você olha seu filho, sua filha? Ou se você não é pai, não é mãe, está tudo bem, mas você olha alguém, tem uma atitude, tem um comportamento, e você olha aquilo, você olha e fala: é assim que se faz. Gostei. Eu aprovo esse comportamento. Sabe quando você tem esse sentimento? Dá um orgulho, enche o peito, meu filho, minha filha. É ou não é assim? Quem é pai e mãe de filho pequeno principalmente, né? Mas para os adolescentes também, né? Às vezes a gente passa umas raivas com eles também, não é verdade? Às vezes você tem que assim: Jesus, me ensina a contar até 10, Senhor. Agora, Espírito Santo, me ajuda, me dá graça. Mas às vezes dá uma alegria, é não é verdade? Dá um prazer, você fala: esse é meu filhão. É isso que quer dizer ser bem-aventurado. Quer dizer ser um homem, uma mulher que Deus aprova os caminhos, Deus aprova as palavras, Deus aprova as atitudes, Deus aprova o coração, Deus aprova o que você faz. Ele olha e Ele vê uma atitude condizente com o Filho de Deus. Ser bem-aventurado quer dizer ainda estar no estado de bem-estar no relacionamento com Deus. Ser bem-aventurado, eu vou traduzir para você, quer dizer quando nós podemos dormir em paz, porque temos paz com Deus. Quantos querem ter Deus como seu amigo? Como seu Senhor, seu Salvador, sim, mas também como seu amigo, que você pode dormir tranquilo, porque sabe que Ele está cuidando de você. Você pode enfrentar uma situação, porque você sabe que você não está só, porque Ele está com você. Mas olha que coisa forte, as bem-aventuranças não são para qualquer um. Você sabia disso? Você sabia que não é qualquer atitude que Deus aprova? Você sabia que não é qualquer comportamento, não é qualquer fala, não é qualquer sinal emitido pelo meu coração que Deus gosta? Tem coisa que Deus não gosta, tem coisa que Deus reprova, tem atitudes que Deus reprova, e o nome disso chama pecado. O pecado faz isso. Por isso lá em Isaías 59, 1 e 2 diz lá que a mão do Senhor não está encolhida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Mas, diz o versículo 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Escute, se Deus não tem te ouvido, se você tem feito suas petições, suas orações, suas buscas ao Senhor, e você não tem tido boas respostas, pode ser Deus te corrigindo, porque o pai que ama corrige o filho. Talvez não seja o tempo, viu? Tem que entender, cada caso é um caso. Mas pode ser também um sinal da desaprovação de Deus. É um não que Ele está nos dando. E nós precisamos entender, aprender a diferenciar isso. Por quê, pastor? Porque nós queremos ser bem-aventurados. Quem quer ser bem-aventurado aqui? Quem quer ser esse homem, essa mulher que é feliz,
que recebe o favor. Gente, você tem ideia o que é receber o favor de Deus? Eu não sei se a gente tem ideia. Eu não sei se a gente já conseguiu medir isso, mensurar isso. Eu acho que não. Mas você que já teve uma experiência particular sua, que você precisava de um milagre, você precisava de uma provisão, você precisava de uma resposta, só você sabia, só você e Deus. E algo aconteceu. Puf! E você falou assim: só pode ser Deus nisso. Só pode ser o Senhor. Deus está nisso. Deus quer isso. Olha aqui, ó. Olha o que Deus está fazendo. Olha aqui. Quem passou por isso aí? É ou não é verdade? Isso é um sinal de Deus conosco. Isso é um sinal de bem-aventurança. Isso é um sinal que Deus está aprovando. Isso é um sinal que nós estamos num caminho de bom relacionamento com Deus. Aí daquele que estiver num choque com Deus, é ou não é verdade? Misericórdia. Então que os nossos passos possam ser bem medidos. Que a nossa vida possa ser uma vida que glorifique a Deus de tal maneira que, por onde eu passar, com quem eu passar, no que eu passar, bom ou ruim, situação boa ou ruim, Deus olhe e fale: está aprovado. Pode até estar chorando, porque está difícil, eu sei, mas eu aprovo. Está na luta, mas está comigo, e eu estou com ele, eu estou com ela. Quem entende o valor de ser bem-aventurado? Amém? É algo muito profundo, é algo muito grande que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite. Ser bem-aventurado é muito mais do que dar um sorriso por um momento feliz, por um presente, por um bolo, por uma festa, por um momento de honra. Ser bem-aventurado é viver uma vida plena e satisfatória, porque o próprio Deus se agrada dela. Deus deve se agradar da gente, irmãos, todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. E eu não falo isso para vocês como quem acha que agrada a Deus plenamente, não. Essa palavra é para mim também. Essa chamada é para mim também. Mas se eu quero ser este tipo de homem na terra, eu preciso então me voltar e dar passos que vão me levar para a aprovação de Deus, que vão me levar para um ano e uma vida realmente feliz, plena. E aí nós chegamos na primeira bem-aventurança. Aqui diz assim: os pobres em espírito. Versículo 3. Os bem-aventurados, em primeiro lugar, são aqueles que são pobres em espírito. Não é pobre de espírito. E também não é gente com espírito pobre. É diferente. Pobre em espírito. Está ou não está aí na Bíblia? Pobre em espírito. Coloca o versículo 3 aqui, por favor. Pobre em espírito. Em espírito. Não é pobre de espírito. E não é espírito pobre. É diferente. Tem gente que tem espírito pobre. Tem gente que é pobre de espírito. Isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é alguém pobre em espírito. E o que é ser pobre em espírito? Pobre em espírito são os que reconhecem que precisam do auxílio do Senhor.
Pobres em espírito são aqueles que humildemente dependem de Deus nesta terra e sabem que dependem de Deus também para a vida eterna. Isso é um homem ou uma mulher pobre em espírito. Pode ter tudo, não tem problema. Aqui não é pobre financeiramente não, viu? Pobre em espírito. Tem muita gente que às vezes tem muito, mas tem o coração quebrantado. Tem muitas vezes que às vezes na terra não tem quase nada, mas tem o coração arrogante, o coração altivo, o coração soberbo. Como quem acha que não precisa de Deus. E aqui o Senhor está nos ensinando nesta noite. Se você quer ser um homem, uma mulher bem-aventurado, que recebe o favor de Deus, que você atrai o favor de Deus, você puxa a aprovação de Deus, você é um imã do favor de Deus. Nós que queremos isso, nós precisamos ter um espírito, ter pobreza em espírito. Eu não estou falando de uma falsa humildade, eu não estou falando de uma máscara, que lá dentro nós somos altivos, soberbos, autossuficientes, nos achamos e nos bastamos, e fora dependemos das pessoas. Não, aqui a palavra está dizendo, ei, você quer atrair a presença e o favor de Deus na sua vida? Trata o teu coração, e se ele ainda não é, torna o teu coração dependente do Senhor. Sabe, algo que está muito em desuso hoje, mas que eu quero compartilhar com a igreja, sempre que possível. A Bíblia diz isso. Não diga, farei isso, farei aquilo, serei isso, serei aquilo, terei isso, terei aquilo. Diga, se Deus permitir, nós faremos. Se Deus me der graça, eu irei. Se Deus for comigo, em nome de Jesus eu vou chegar lá. Se Deus tiver misericórdia de mim, eu vou permanecer. Porque é importante nós alinharmos o nosso coração e sempre nos lembrarmos que dependemos dEle. Quantos querem ser bem-aventurados aqui em suas vidas? Um coração humilde que depende de Deus. Repito, pobre em espírito, não é pobre de espírito, não é de espírito pobre, é diferente. Porque tem pessoas que têm um coração, meu Deus do céu, totalmente fora. Não, ela é pobre em espírito, é isso que esse texto quer dizer. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem chorou aqui ano passado? Alguém chorou? Eu chorei. Ainda passo pelo luto da minha mãe, sabe? Tem dias difíceis para mim ainda. Mas aqui, o Senhor está dizendo de um choro diferente deste choro. Não é chorar por chorar, não é chorar porque eu estou passando por um problema, por uma luta, não é chorar para desabafar, não é chorar porque eu estou emocionado, não é chorar porque outros estão chorando, não é chorar porque eu passei por derrotas talvez, não, este choro que está falando aqui é um choro de arrependimento. É um choro de quebrantamento diante de Deus. Ser feliz nesta terra é andar de Ferrari e ter uma cobertura de frente para o mar em Balneário Camboriú. E se você puder ter, tenha em nome de Jesus. Mas ser feliz no reino é ser alguém quebrantado. É ser alguém que olha para si
e chora pelas suas próprias misérias. Esse é alguém que olha para si e fala: meu Deus, eu ainda não cheguei lá. Meu Deus, tem tanto ainda em mim para mudar. Meu Deus, como eu pequei ainda, como eu falei isso com a minha esposa. Meu Deus, como é que eu pensei isso daqui? Por que eu pensei isso? Por que isso está aqui ainda? É disso que Jesus está falando. Felizes são aqueles que se quebrantam diante do Senhor, que olham suas mazelas, falhas, corrupções, depravações, imperfeições e choram. Por que choram? Choram porque entendem que precisam amar mais a Deus. Você quer um ano abençoado, meu irmão, em 2026? Você quer um ano, uma vida de boas venturas, bem-aventurada diante dos céus? O Espírito Santo está nos convidando hoje. Corrija os teus caminhos, quebrante-se diante de Deus. E eu não falo isso aqui para trazer peso à igreja. Repito, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, essa palavra é para os filhos de Deus. E quem acusa, nós sabemos, é o inimigo, é o diabo. Mas eu pergunto aqui para vocês, eu trago essa pergunta para mim: há quanto tempo nós não fechamos o quarto e não sabemos o que é chorar diante de Jesus? Há quanto tempo nós choramos por causa dos problemas, dos conflitos, das agonias, dos estresses do dia a dia, mas não gastamos uma hora no quarto, nos derramando aos pés do Senhor? Às vezes nós achamos que o choro que resolve é o choro da emoção, mas o choro que transforma, o choro que abençoa, é o choro do quebrantamento. Escute, quebrantamento é um estado de humildade a tal ponto que nós entendemos que nós nada somos sem Ele. Quebrantamento. Felizes são os que choram. Irmão, tem coisa que não é para a gente chorar. Tem coisa que é arregaçar a manga e trabalhar. E nós vamos recuperar financeiramente. Tem coisa que não é para chorar. É para ir lá e pedir perdão para o marido. Vai lá e pede perdão para o seu marido. Pode até chorar. Não é pecado chorar. Mas esse choro não resolve. O choro que resolve, o choro que transforma, é o choro diante da presença do Senhor. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que ainda não viveram isso. Eu quero falar com vocês da parte do Espírito. Há um lugar reservado entre você e Deus, que é um lugar de transformação profunda, onde Ele transforma tua mente, teu coração, teu ser interior. Esse é o lugar de choro diante de Deus. Ai, pastor, primeiro culto do ano, eu achei que eu ia chegar aqui, ia sair pilhado por uma palavra. Meu irmão, essa é a melhor palavra que eu posso te dar. Nós temos tempo ainda para chorar, nós temos a oportunidade para nos quebrantar diante do Senhor, nós temos a oportunidade de nos ajoelhar e dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Dá tempo ainda, irmão, dá tempo ainda, irmã. Busque ao Senhor, que você vai ser mais feliz. Não, vou ser mais feliz a hora que eu encher meu cofre. Não, vou ser mais feliz a hora que eu comprar aquela casa. Não, vou ser mais feliz a hora que isso, que aquilo. São bênçãos, e não tem problema nenhum celebrar e comemorar essas vitórias. Mas a alegria que o mundo não pode tirar está num homem e numa mulher que choram diante de Deus. Quantos estão me entendendo? Quantos estão acompanhando aqui? Amém? Há um lugar de choro profundo, choro de arrependimento, choro de quebrantamento.
Versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ô glória! Quantos querem herdar a terra, gente? Ó, tem uns que não querem. Quem não quer pode deixar para nós que queremos, viu? Quantos querem, gente, herdar a terra? Amém? Jesus vai retornar, vai governar sobre tudo, sobre todos. Quem que vai governar isso tudo aí do Senhor? Os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E olha que coisa que maravilhosa que diz aqui, olha. O que é ser manso? Ser manso não é ser passivo. Ser manso não é ser passivo. Ser manso não é ser um homem ou uma mulher sem atitude. Tem coisas que tem que ir lá e resolver. Tem que ir lá e pôr a mão. Tem que ir lá e arregaçar a manga. Tem que trabalhar mais, tem que se esforçar mais, tem que aprender mais. Ser manso não é ser alguém fraco ou frágil. Ser manso não é ficar esperando. E aí, meu irmão, como é que você está? Ah, estou esperando o Senhor, né, pastor? Sabe como é que é? Ah, mas você não está 2 anos sem trabalho? Ah, eu estou, mas se Deus quiser, o emprego vai bater aqui na minha porta. Até pode. Já ouvi vários testemunhos sobre isso. Mas normalmente, nós temos que fazer a nossa parte. Ser manso é não se impor sobre os outros com força. Ser manso não é enfiar goela abaixo sobre os outros aquilo que nós queremos. Ser manso é agir com graça e amor, enquanto nós aguardamos a vontade do Senhor. Meu Deus do céu, quando é que minha mulher vai mudar? Seja manso. Tenha graça e amor com ela. O Espírito Santo está trabalhando na vida dela. Ah, meu Deus do céu! Não adianta você ir pro fight. Quem já quis azedar, estressar, falar assim, deixa que eu resolvo. Se Deus não resolve, deixa que eu resolvo. Quem já quis dar uma ajudinha para Deus aí, depois se deu mal? É ou não é verdade? Por isso Jesus está falando, ei, você quer ser bem-aventurado? Quero. Seja manso. Seja manso. Espera no Senhor. Esperar no Senhor não é ficar parado, faça a sua parte. Mas confia e age com humildade de tal maneira que o seu exemplo vai quebrantar outros. O seu amor vai transformar outros. O seu amor vai ser um instrumento de Deus para a salvação de outros, para a mudança de situações, para a transformação de resultados. Ser manso tem a ver também com humildade. Humildade. Moisés, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso sobre a terra. E olha que ainda assim, depois de 40 anos, ele tacou o sarrafo lá na pedra, né? Perdeu de entrar perdeu de entrar na terra prometida por isso. Mas antes de Moisés se tornar um homem manso, ele precisou ficar 40 anos no deserto cuidando das ovelhas de seu sogro. Em nome de Jesus, irmão, irmã, não fica 40 anos no deserto para se tornar um homem manso, não. Não fica não. Você pode ficar 40 anos no deserto. Você pode ficar 40 anos sem ser bem-aventurado, porque é bravo, é duro, é ruim. Não seja não vale a pena. Seja um homem manso, um homem dócil, uma mulher dócil. A recompensa é melhor.
Aqui diz aqui, olha o que diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Escute, irmão, irmã, você que não é manso, você que não é mansa, da força do braço é só paulada. Talvez até conquiste alguma coisa, mas o preço é muito alto. Mas os mansos governarão toda a terra. O que você prefere? Uma conquista momentânea na paulada? Ou humildade para receber de Deus a recompensa da terra? Vamos ser um povo manso em nome de Jesus, amém? Vamos ser um povo manso, que nós vamos ser abençoados. Escute, os mansos são abençoados. Os mansos não são quaisquer. Os mansos não são bobos, os mansos não são tolos. Os mansos são sábios, porque terão recompensa maior. Versículo 6, oh meu Deus do céu, fala comigo, Jesus. Irmãos, às vezes eu quero descer essa rápida em umas situações, não vale a pena, é melhor permanecer na mansidão, amém? Versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quantos aqui, quando vem uma injustiça, você fica nervoso, você fica nervosa, você já quer perder a mansidão e ir lá e resolver na carne mesmo? Manifesta aí, vai lá, eu sei. Deus está falando aqui. E aí no YouTube, Deus está falando também? Deus está falando. Pois é, aqui diz que bem-aventurados, aprovados por Deus, são os que têm fome e sede de justiça. Mas não é esta justiça aí que você pensou, não. Pastor, às vezes eu quero pegar um pau e ir lá e resolver. Não é essa daí, não. Não é justiça própria e nem justiça humana. Embora que sejamos um povo inconformado com as injustiças nessa terra. Amém? O que está errado, está errado. Não seja parte do que está errado, não. Não seja conivente, não seja quem aceita as coisas erradas também, não. Mas aqui, este texto está falando o que significa ter fome e sede de justiça. Significa sermos alguém que cumpre totalmente a vontade de Deus. Não é um pouquinho. Aí um pouquinho na vontade de Deus, um pocão na minha. Não. Carnal. Não, um pouco, metade é na vontade de Deus. Metade é na minha, né, pastor? Sabe como é que é? Ninguém é de ferro, né? Não. Isso não agrada a Deus. Isso não atrai a bênção de Deus. Isso não atrai a aprovação de Deus. Ser um homem ou uma mulher com fome e sede de justiça é alguém que se torna um discípulo que obedece o seu mestre. É alguém que tem um desejo ardente de obedecer às ordens do pai. O pai fala: vai lá e ora por aquela vizinha sua. Você nem entende, mas você vai lá e ora por ela. Você está tendo fome e sede de justiça. É alguém com o Espírito Santo. Olha, teu chefe não merece perdão, mas vai lá e perdoa. E lá dentro, você quer tanto agradar a Deus, que você olha o tamanho da injustiça, você olha o quanto você quer agradar a Deus, você fala: peraí, foi errado, foi injusto, mas o Espírito Santo já falou para eu ir lá e perdoar. Eu quero mais a justiça de Deus, eu quero mais cumprir os mandamentos do Senhor, do que eu quero a minha vontade, a minha vingança. Quem está entendendo isso? Isso é fome e sede de justiça. Isso é fome e sede de justiça. É alguém que por onde passa, se torna bênção, porque é um homem ou uma mulher usado por Deus, porque ouve e obedece o Espírito Santo.
lê a Bíblia e se submete à Bíblia. A Bíblia diz: não furtarás. Acabou. Não precisa falar duas vezes. Não furtarás. Mas a Bíblia diz também: aquele que roubava, não roube mais. Se alguém aqui rouba até hoje, que não roube mais em nome de Jesus. Que no nosso coração tenha uma tamanha vontade de agradar a Deus, que eu estou disposto a não ter, porque eu prefiro agradar a Deus. Se Deus quiser me dar através do meu trabalho, Ele me dá. Se Ele não quiser me dar, Ele não me dá. Se Deus quiser usar alguém para me dar de presente aquilo lá que eu quero, amém. Se não ganhar presente também, amém. Mas o que me importa não é ter as coisas, é ter o Senhor. O Senhor é importante para você? O Senhor é mais importante para você do que as coisas? Uma boa pergunta. Fome, sede, justiça é isso, amados. É alguém que se relaciona de tal maneira com o Senhor, que haja o que for, seja qual for o pedido de Deus, para ele, o pedido de Deus é uma ordem soberana. É uma ordem suprema. Acabou. Deus falou, está falado. Olha o que diz aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Escute, vale a pena obedecer a Deus. Se tem alguém que pode recompensar a obediência, é o nosso Pai Celeste. Eu não sei vocês, mas eu na minha vida até hoje, eu nunca ouvi alguém dizer: eu obedeci a Deus e eu me arrependi. Eu me obedeci a Deus, de verdade, eu obedeci a Deus mesmo. Era uma direção de Deus, e eu obedeci mesmo, e eu quebrei a cara. E acabou, e deu tudo errado, e não sei o que, não sei o que. Se ainda não chegou o tempo da bênção, é porque a história ainda não acabou. Deus está contando ainda. Porque Deus é fiel para honrar aqueles que o obedecem. Amém? Fome, sede, justiça. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. O que é ser alguém misericordioso? É saber que recebemos de Deus diariamente misericórdia. Diariamente favor. Diariamente bondade de Deus. Diariamente graça de Deus. E porque eu recebo, eu dou. Porque eu recebo, eu dou. Como é que eu vou guardar rancor, se eu já errei tanto e o Senhor me perdoou? Como é que eu vou dizer não para alguém que me pede ajuda, se eu posso ajudar, se eu tenho recebido a ajuda de Deus? Seja alguém misericordioso, que mais misericórdia vai vir sobre a sua vida. Eu me lembro que uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe, e aí essa discussão poderia ir muito longe, mas eu me lembro muitas vezes durante a minha infância, alguém bater na porta lá da minha casa, né, quando eu era criança, pedir um prato de comida para minha mãe, e ela nunca deixar ninguém sair de lá sem um prato de comida. A minha mãe veio de uma família muito pobre mesmo. E eu posso testemunhar aqui para vocês, sem nenhuma vaidade, arrogância, nada. Mas a minha mãe, antes dela partir, ela teve uma vida, uma condição de vida muitíssimamente
infinitamente maior, melhor, do que ela poderia sequer pedir a Deus, porque ela veio de uma pobreza muito grande. Muitas vezes, irmãos, eu posso falar para vocês, eu vi minha mãe ser uma mulher muito misericordiosa, e receber também de muita misericórdia de Deus, em várias coisas. Alguém já passou por isso aqui também? Você semeou algo lindo, algo maravilhoso, você fez algo por alguém de bom coração, alguém que não merecia, alguém que não pediu, alguém que talvez merecia uma bomba, você mandou um buquê de flores lá. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. Está na minha mão, agora eu vou matar, agora eu vou destruir, agora eu vou arrasar com os meus filhos. Olha o que eles... Não, pelo amor de Deus. Tenha misericórdia deles. Porque você também precisa de misericórdia a cada manhã. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso de misericórdia. E olha o que diz aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alguém precisa de misericórdia nesse ano? Em nome de Jesus, na área financeira, no casamento, no ministério. Misericórdia, Jesus, está difícil. Misericórdia, eu tenho pendências, eu tenho problemas que vieram do ano passado para cá. O que eu faço? Semeia. Faça o bem, faça algo maravilhoso, algo abençoador, faça algo bom para alguém, glorifique a Deus através de alguém. Eu me lembro uma vez que eu dei um presente para uma pessoa, numa época que eu não podia dar nada, e eu não tinha nada, eu não podia dar nada. E eu comprei um conjunto de roupa para uma pessoa bem importante para mim, mas que eu nunca tinha comprado nada, nunca tinha feito nada por aquela pessoa, a não ser tratar bem, o carinho, o respeito. E eu me lembro que naquela situação, enfim, eu dei um agasalho, era um agasalho em cima, embaixo, um homem. E, irmãos, falando aqui com total transparência, é alguém que talvez nunca vá me retribuir aquilo. Mas eu posso falar com vocês, tudo está aos olhos de Deus. Naquele ano, isso foi no final do ano, eu me lembro que no ano seguinte, eu tive o ano financeiro mais incrível da minha vida até hoje. Quem tem misericórdia, quem pratica misericórdia, quem semeia misericórdia, de algum jeito Deus faz voltar misericórdia. Que assim seja em nome de Jesus nossas vidas, amém? Que não falte misericórdia, mas que sobre. Misericórdia fala de generosidade, misericórdia fala de perdão, misericórdia fala de compaixão, misericórdia fala de desejo de tirar o mal, misericórdia fala do desejo de aliviar a dor de pessoas que estão sofrendo. Alguém está sofrendo perto de você? Ajude, abençoe, tenha misericórdia. Não, mas eu não vou ganhar nada em troco. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Amém? Isso colherá. Versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. O que fala isso? Fala de um coração sem malícia. Sabe aquelas malícias? Você tem que perdê-las. Sabe aquele jeitinho brasileiro que você aprendeu? Não é de Deus. Sabe aquele esqueminha para você se dar bem? Para com isso. Porque quem pratica isso
não será bem-aventurado diante do Senhor. Aquela malandragem, aquele olhar com segundas intenções, aquele agrado para manipular alguém, aquele jeitinho para distorcer as situações e conduzir como eu quero, isso não agrada a Deus. Isso não é um coração limpo. Coração limpo não é ser um bobo, não é ser ingênuo. Coração limpo é um coração puro. Por isso a Bíblia fala que aqueles que não forem como a criança, não entrarão no reino dos céus. Você já viu o coração de uma criança como é que é maravilhoso? Coração limpo é demonstrado quando as pessoas não estão me vendo. Coração limpo é manifesto com as telas que eu vejo. Se tem alguma tela que você está vendo que você não pode que outras pessoas vejam, teu coração precisa ser resgatado hoje. Se tem alguma conversa que você tem tido a respeito de outros, ou com alguém que a sua esposa não poderia participar, que o seu pastor não poderia ouvir, que seria desconfortável seus filhos estarem juntos, está na hora de parar com essas conversas, porque está na hora de limparmos o coração, está na hora de purificarmos o nosso coração diante de Deus. Posso ouvir um amém? Pergunto, qual é o tipo de comportamento? Qual é o tipo de ambiente? Qual é o tipo de padrão, de valores que você aceita ou que você refuta? Que você diz sim, e você participa, e você conversa, e você brinca, e você age, e você está ali envolvido? Ou qual é o padrão de local, de conversa, que você não deveria estar envolvido? Não poderia ter aquilo na sua casa. Aqui está dizendo que os limpos de coração verão a Deus. O que você daria para ver Jesus? Você gostaria de ver o Senhor? Alguém gostaria? Fundo assim? Desejo ardente. O Espírito Santo está aqui hoje, querido, não para te culpar, não para te apertar, mas para te dizer, está na hora de um novo nível de santidade, que é além do que está fora, é o que está aqui dentro. O Senhor quer limpar o nosso coração nessa noite, porque Ele quer se manifestar a nós como Ele nunca se manifestou. Mas Ele vai se manifestar para homens e mulheres com o coração limpo. Escute, coração é igual casa, tem que limpar todo dia, porque todo dia entra sujeira lá. É ou não é verdade? Pensa um negócio que não tem fim, é o tal de limpar a casa, não é? Misericórdia. Coração é assim também. Ah, lá atrás eu pedi perdão. Mas faz quanto tempo que você não pede perdão? Ah, faz uns 5 anos. Limpa o coração e pede perdão hoje. Ah, lá atrás eu dizimava, eu ofertava, nossa, era uma alegria para mim. E hoje? Ah não, pastor, me sinto mal nesse momento. Até sumo daqui, depois eu volto. Limpa o coração. Limpa o coração. Né? Às vezes nós cuidamos com o que está fora e não cuidamos com o que está aqui dentro. E o que o Senhor sonda é o nosso coração. De tudo que deves guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se eu quero ser um homem bem-aventurado, não adianta mãos limpas e coração podre. Não adianta uma roupa de pastor e um coração de um mundano. Não adianta eu falar, decorar a Bíblia e ser um imoral, um hipócrita, um falso. Isso tem a ver com o coração.
Amém? Isso tem a ver com o coração. Limpa o coração e você verá o Senhor. Versículo 9, estou quase terminando. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? O pacificador está ali com o manso. Pacificador é alguém que ama a paz. Tem gente que não pode ver um pé de guerra que já vai lá jogar mais rolo ainda. Seja daqueles que amam a paz, que promovem a paz. Tem alguém bravo? Não seja daqueles que vai lá falar o que vai gerar mais ódio e raiva. Seja daqueles que vai chegar e vai dar uma palavra de conserto, uma palavra de graça, uma palavra de calma. Seja alguém que ama a paz. Gente, nós estamos chegando num desafio muito grande nesse ano de manter a paz. Quem sabe qual é? Eleições 2026. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, em nome de Jesus. Não seja daqueles que contendem, brigam e geram ódio e divisão por causa de política. Nós ainda vamos falar sobre isso aqui, hoje não é o dia, amém? Mas, seja qual for a sua posição e da sua família, prefira ser daqueles que pacificam, que trazem um ambiente que resolve os problemas e que não geram problemas. Pessoas que não são pacificadoras são pessoas voltadas para o egoísmo e para a arrogância. Pessoas que pacificam são pessoas que promovem a shalom, são pessoas que promovem o seu próprio bem-estar. Por quê? Porque o que ela fala traz paz. Onde ela entra, entra paz. Onde ela põe a mão, ela põe paz. E tudo volta para ela. Mas são pessoas também que promovem a paz coletiva, a paz em comunidade. Escute, irmão, não deixa ninguém pôr fogo na igreja, não. Não deixa ninguém pôr fogo na tua família, não. Não deixa ninguém pôr fogo lá no departamento da tua empresa, do teu negócio, onde você trabalha lá, não. Não permite isso, não. Pacifica. Pacifica, porque isso agrada a Deus. Amém? Isso nos torna benditos diante do Senhor. E olha aqui a recompensa. Porque estes serão chamados filhos de Deus. Tá bom para você? Tá boa a recompensa? Deus vai olhar e falar: ah, esse aqui, ó, meu filhão. Todo mundo querendo se matar, ele chegou, acalmou. E as pessoas reconhecem, reconhece? É verdade. É verdade, as pessoas reconhecem que é um filho de Deus. É. Pacificadora. Respeitado como filho de Deus, por ter levado a paz do Senhor. Amém? Nós levamos a paz. Nós não levamos o ódio, amém? Nós levamos o amor do nosso Deus. E para terminar, meu amado, minha amada irmã, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11, 12, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aleluia. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça. Escute, não confunda. Tem crente que é perseguido no trabalho, sabe por quê? Porque chega errado, chega atrasado todo dia.
Tem cristão que é perseguido na empresa. Por quê? Porque é cristão? Não. É porque é uma pessoa que semeia contenda. Porque é uma pessoa que não soma. Não trabalha como deveria. Não estou falando disso. Não use isso como argumento. Aqui está falando o quê? Quem é perseguido por causa da justiça de Deus na sua vida. Amado, onde você chega, precisa chegar um pequeno Cristo. As pessoas precisam ter pelo menos uma noção de quem é Jesus através de mim e através de você. Só que isso vai desagradar muitos. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Muitas inclusive são endemoniadas, possessas, usadas pelo maligno. Se alguém falar mal de nós porque estamos falhando, misericórdia, que haja arrependimento e quebrantamento em nós, amém? Mas se alguém falar mal de nós por carregarmos o verdadeiro evangelho e sermos um testemunho vivo de Cristo, glória a Deus, está dando certo. Ah, não, ninguém me critica, eu sou cristão, nunca ouvi uma crítica. Ixi, não, tem alguma coisa errada com o teu evangelho. Porque o evangelho é luz, e a luz incomoda as trevas. Se a luz que é em nós não tem incomodado alguém por causa do evangelho, nós precisamos rever o que temos vivido, o que temos pregado. O que o Senhor está dizendo aqui: felizes são aqueles que são perseguidos por causa da minha vontade. Felizes são aqueles, bem-aventurados, aprovados por mim, são aqueles que são perseguidos porque andam na minha palavra, porque pregam o que eu disse, porque ensinam o que eu quero. Se você tem sido repudiado, se você tem sido perseguido, se alguém tem mentido ou falado mal de você por causa disso, se alguém tem questionado a sua fé, ah, mas é um bobo mesmo, né? Você virou evangélico? Sério? Ai, não acredito. Sério? Se você tem sido desprezado por isso, eu tenho uma boa notícia para você. Levante as mãos para os céus. Não chore. Não sofra por isso. Persevere. Porque aqui diz assim: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Se antes nós falamos de recompensa na terra, eu quero te animar a continuar firme, testemunhando sobre Jesus, porque grande é a tua recompensa nos céus. Eu quero chegar nos céus e ter alguma coisa a mais para mim lá. Você quer também? Deixa te perseguirem. Deixa falar mal de você. Deixa caçoar de você por causa de Cristo. Ele que vai te defender. E Ele que vai te honrar com recompensas eternas. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Eu preciso encerrar. Nosso horário chegou. Mas eu quero convidar você, irmão, irmã, a terminarmos este culto, não com um grande estado de euforia e ultra motivação por causa do calendário, porque passou dia 1º e agora tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente e tal. Amado, a mudança de calendário é boa, e eu vou falar por mim, eu gosto, e eu também me motivo por um novo ciclo que estou começando. Eu entendo que é uma oportunidade de Deus para um recomeço também, amém? É um fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Mas para esse novo tempo ser diferente, Deus precisa se agradar de nós. Eu preciso de Deus comigo.
Eu preciso de Deus no que eu fizer, onde eu estar. Para eu e você sermos homens e mulheres bem-aventurados, aprovados, que Deus está conosco. Nós precisamos renunciar a nós mesmos e consagrar nossas vidas ao Senhor. Eu quero terminar hoje tocando aqui um louvor com vocês. E eu quero chamar a igreja aqui à frente para isso. Eu quero chamar todos para virmos aqui, terminarmos esse louvor, este momento de culto, com esse entendimento. Senhor, mais do que pisando em um novo ano, um novo calendário, eu quero que o Senhor se agrade de mim. Eu quero que o Senhor tenha alegria comigo. Eu quero que o Senhor, na sua misericórdia, me aprove. Não porque eu sou bom ou perfeito, ou porque eu vou dar conta de fazer tudo, não é isso. Não é isso. Mas nós precisamos dEle. Nós precisamos nos voltar a Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros, diz as Escrituras. Primeiro eu vou a Deus, primeiro eu me quebranto, primeiro eu me arrependo, primeiro eu me devoto, eu me consagro, e depois as coisas começam a mudar. Porque a partir dessas mudanças, novas sementes vão sendo lançadas, e novos frutos também vão sendo colhidos. Vamos cantar. Enquanto isso, deixa o Espírito Santo falar com você, tocar teu coração, tratar contigo. Talvez haja algo que o Senhor queira falar especificamente com você. Seja um novo homem, seja uma nova mulher, e Deus vai fazer infinitamente mais. Oh Deus, bem-aventurados sois, se, bem-aventurados sois, se existem condições, e o Senhor nos convida hoje a irmos a essas águas mais profundas, amém? Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se